Bom, chegamos ao terceiro e último bloco do programa TV Câmara Entrevista Especial de hoje, falando sobre os cuidados que você deve ter com o seu dente. Nos primeiros blocos a gente falou um pouquinho genérico sobre isso. Nesse terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escovação e outros cuidados que você deve ter com o seu dente. Agora, você que está em casa que pense em ser um dentista ou não, essa é a função da doutora Leia hoje, ajudar você a escolher sua profissão ou não. Você acha que é uma profissão boa, doutora? Olha, eu amo ser dentista, né? Agora, é uma profissão desafiadora. Por quê? Por causa das dificuldades inerentes à profissão, né? Primeiro, você tem que gostar de gente, né? E se você vai ter que lidar com gente com dor, com medo, né? Com preocupações estéticas. Então, tem toda uma parte psicológica atrás. É diferente, você vai consertar um computador. Você entra numa sala, você conserta o computador, ele não chora, não morde seu dedo, não grita, né? Você não tem que deixar ele quieto, parado numa cadeira. Então, é um desafio diário, né? Com o tempo, com a experiência, vai ficando mais fácil. Hoje eu tenho uma facilidade no atendimento que eu não tinha quando eu iniciei. Você vai adquirindo uma experiência, certo? Mas é uma profissão maravilhosa. Eu acho que as pessoas que têm o dom de cuidar de pessoas se dariam muito bem na odontologia, né? E é justamente por isso. E quando você consegue realizar um tratamento, né? E ser bem sucedido, é uma grande realização, né? Um desafio também, eu não sei, dentista sente muita dor nas costas, porque eu vejo ele abaixado na cadeira ali o dia inteiro. Você tem que trabalhar, tem que cuidar muito da parte ergonômica, né? Porque antigamente, agora até que não, né? Mas antigamente a maioria dos dentistas final de carreira eram surdos, né? Porque os compressores que giram eram dentro do consultório, né? Então você trabalha muito com ruído, não é só a parte de dor nas costas, não. Então a posição de trabalho, dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, você tem, às vezes fica 1 hora, 1 hora e meia, né? Com um paciente na cadeira, e daqui a pouco o paciente vai embora, mas você continua para atender o próximo paciente, né? Então, realmente, para a saúde física, é bem puxado mesmo. Antigamente, a gente via muito a sociedade comentar, tenho medo de dentista. Isso está mudando, né, hoje nos dias atuais. Né? Então, sabe por quê, Ícaro? Está mudando um pouco a maneira das pessoas enxergarem a prevenção. Né? Antigamente, as pessoas procuravam o dentista na hora que estava com dor de dente, né? Então, em qualquer profissão, no caso do médico, você não vai ter que ir no médico quando você está doente, você tem que fazer um check-up anual, né? Então, no dentista também, né? É que às vezes a pessoa comenta comigo assim, mas dentista é caro. Aí eu falo assim, é engraçado, seu carro, você coloca óleo, faz a manutenção periódica no seu carro. No meu carro eu faço. Eu falei, então, se você não colocar o óleo, vai fundir o motor, né? Aí vai ficar caro ou barato para você fazer o conserto, né? Então, tudo que você trabalha em prevenção, você indo regularmente ao dentista a cada 6 meses, tem paciente meu que vem a cada 6 meses, não tem nada para fazer. Não precisa nem fazer limpeza, que está limpo, porque você está fazendo aquele controle. Então, estimular as pessoas a ir constantemente no dentista. A cada 6 meses faz um check-up, né? Se tiver algum problema já é detectado imediatamente, ou então vai fazer a consulta de rotina, que é normal, inclusive na área médica, né? Essa conscientização sobre os cuidados com o dente, então, está muito maior. Agora sim, né? As pessoas estão procurando mais, está tendo mais acesso, né? ao tratamento. Tem uma feritinha que está na boca da gente, chamada afta, que acho que é um terror e atinge... Acho que todo mundo já deve ter tido afta. O dentista, ele pode receitar algum medicamento para essa doença? É uma doença? A gente pode a aftamoceração, né? Você tem a mucosa que protege os tecidos internos da boca, é uma pequena... cobertura, né? E se ela é rompida, há uma ulceração. Então, você perde essa proteção, né? Tenho 25 anos de formado. Meu professor naquela época é o Silvio Borix, que é um dos professores, é vivo ainda, né? Na parte de semiologia, que a semiologia é uma parte da odontologia que estuda as doenças bucais, né?
Ele falava pra gente, gente, afta é 5 dias esperar ela, o tecido corrigir, né, a abertura da úlcera naturalmente, né? Então, essa é a visão que a gente tinha. Só que hoje em dia tem outras coisas, né? Às vezes você tem uma estomatite e você tem a dor que acompanha isso, né? As pessoas acabam tratando a sintomatologia dessa ulceração, né? Tá com dor, aplica um produto para aliviar a dor, mas naturalmente, essa ulceração, qualquer ferida, um corte, essa ulceração é fechada. A senhora falou sobre a importância da prevenção, com os cuidados. Tem algum número de vezes que a pessoa precisa escovar os dentes todos os dias? Ou é só após as refeições? Tem algum... O ideal é que o dente seja escovado após todas as refeições, né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer esse tipo de escovação regularmente após todas as refeições. Mas o ideal é que seja feita a escovação bem feita, né? Após todas as refeições, o uso do fio dental, né? E do antisséptico bucal. Hoje em dia tem crescido bastante o uso do antisséptico bucal e para diminuir o número dessas bactérias acidogênicas que contribuem na formação da placa bacteriana. Com relação ao antisséptico bucal, a gente vai nos supermercados, a gente vê que tem de azul, amarelo, vermelho, tem com álcool, sem álcool. Existe um que você pode recomendar que é melhor, assim, com álcool, sem álcool, colorido? Então, o que acontece? O antisséptico bucal com álcool, né, para uso frequente, tem pessoas que gostam de usar antisséptico a cada escovação, mesmo jeito que escovam, gostam de usar antisséptico. Ele não é muito recomendado, como eu disse, a mucosa, né, é uma película que protege. E o álcool, ele resseca muito, tá? E pode realmente abrir fazer uma ruptura e abrir uma ulceração. Então, o uso frequente com antisséptico com álcool não é indicado, né? O ideal, para quem quer fazer um uso frequente, usar um antisséptico sem álcool. O que a gente tem que ver nos casos de câncer bucal, né? A quase totalidade de pessoas que têm o câncer bucal são fumantes ou consomem bebidas alcoólicas, né? Então, nesse caso de a pessoa quer usar frequentemente, a gente contraindica o uso de antisséptico com álcool. E no caso são os vários sabores, né? Que daí a variação de cores conforme o gosto de cada um, né? Ok. Sobre o uso do fio dental, ele é também indicado sempre após cada escovação. Né? Isso, porque o fio dental, o que acontece? A escovação, ela não vai limpar o espaço interdental, que é o espaço entre um dente e outro, né? Então, nesse espaço, ele deve, toda a placa bacteriana, ele deve ser removido com o fio dental. E com relação, a gente falou do antisséptico, É difícil, é antisséptico. Difícil é ensinar as crianças a falar isso. Imagina só, se a gente que já é adulto, é difícil, né? Pois é. Bom, com relação ao antisséptico, com relação ao fio dental e a escovação, existe uma fórmula para se escovar, uma maneira de escovação correta? Na verdade, há várias técnicas de escovação. Técnica de base, técnica de fone. Cada dentista, ele gosta mais de aplicar uma determinada técnica de abordagem para explicar. Eu, por exemplo, gosto muito da técnica de fones modificada, que é para uma idade pré-escolar, mas que é muito fácil, é fazer movimentos circulares e qualquer criança, que você trabalha muito no serviço público, qualquer criança consegue fazer, né? Então, você está escovando os dentes, né? A gengiva, que tem gente que às vezes escova só o dente, não escova a gengiva, né? A língua, uma grande parte de problema de halitose, sabe o que é halitose? Que é o mau hálito, né? É muita placa bacteriana na língua. Às vezes a pessoa acha que é de estômago, né? Mas não é. É problema de concentração, uma alta concentração de placa bacteriana na língua, né? Inclusive tem escovas de dente que tem como se fosse um raspador de língua na escova, na parte posterior da escova, mas eu particularmente indico e uso o raspador de língua.
A pessoa não tem noção a quantidade, chama-se saburra lingual, né? Isso, não conhecia. Que fica na língua e vai aumentando, né? Se assim não for removido, vai aumentando a concentração do Esse raspador de língua que a senhora citou, ele é encontrado, facilmente encontrado? Não são todos os lugares. Normalmente a pessoa, onde os centros que vendem a escova, o fio dental, né? A pasta de dente. Mas é uma coisa tão simples, sabe? E só fazer a raspagem da língua, você já diminui bastante esse problema. E como que a pessoa avalia? Por exemplo, eu estou escovando os dentes, escovei meus dentes, como que eu vou avaliar para saber se eu tive uma boa escovação, se eu pequei em algum lugar na boca, se eu preciso passar de novo minha escova? O ideal mesmo seria fazer uma avaliação técnica, né, do dentista, né? A gente até tem um dispositivo que chama evidenciador de placa bacteriana, que a gente usa muito com crianças. Você pinga esse líquido e ele vai corar apenas aonde está a placa bacteriana. Então, a criança visualiza a placa e aí ela faz a remoção mecânica, então fica muito mais fácil. Então, a pessoa pode ir no dentista e até pedir dicas Isso, ou... que a gente já tem um olho clínico, né? A gente já consegue ver sem o evidenciador, né? Às vezes o paciente ele não tem essa facilidade de descobrir isso. Bom, antes da gente terminar o programa... Hoje eu estou com dificuldade de pronunciar algumas palavras. Antes da gente terminar o programa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a PCD aqui. Como que os dentistas que estão nos ouvindo hoje podem se associar à PCD aqui de Jacareí? Então, os dentistas podem nos procurar, Avenida Pensilvânia 461, falar com a nossa secretária, preencher um formulário, né? E vai ter, a partir do momento que ele tornar-se associado, ele vai ter, fica à disposição uma série de benefícios que a nossa entidade dispõe para os seus associados. Bom, tá certo. Hoje, no programa de hoje, nós falamos um pouquinho mais sobre a PCD aqui em Jacareí, sobre dentes, cuidados com os dentes. E, para encerrar o programa, eu quero deixar a oportunidade aberta para o Ícaro e para a doutora. O Ícaro, se quiser fazer alguma pergunta, e a doutora para fazer as considerações finais. Fique à vontade, Ícaro. Acho que tirou a maioria das dúvidas, né, que a gente tinha. E a questão sempre as pessoas devem procurar os dentistas antes de terem problemas, né? Para trabalhar na parte preventiva, né? Essa é o principal ponto, né? Isso, a prevenção ajuda a eliminar qualquer tipo de problema no futuro, né? Isso. E queria deixar a oportunidade aberta para a doutora também. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população, né? Trazendo mais informação para os colegas e colocar à disposição a nossa associação, nossos associados, que a gente conta com várias especialidades que podem contribuir na parte de prevenção, né? Dando informações que você pode usar aqui no programa para comunicar a população. Eu agradeço muito a oportunidade. Tá certo, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação e até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.